E a contranarrativa, para não dizer a justificativa geral, se dá no governo, no PT, e aqui no chat você deve estar reparado que muita gente também já sacou da manga essa justificativa, é a chamada correlação de forças no Congresso Nacional. Tudo se justifica pela questão da governabilidade, tudo se justifica, inclusive, a entrada de ultraconservadores no governo, de gente de direita, de bolsonaristas no governo, é porque o governo não tem maioria no Congresso, ele precisa cada vez mais ficar entregando anéis para manter os dedos. Você acha que essa justificativa tem um limite e de que ela não pode servir para tudo, sob o risco de a gente se meter numa enrascada, como se meteu, por exemplo, no segundo governo Dilma? Ô Leandro, mas veja, o documento que a gente mostrou, o decreto presidencial, e a gente pesquisa depois na internet, é o decreto presidencial número 11.498, do dia 25 de abril desse ano. Ô Leandro, o decreto presidencial é prerrogativa do presidente, não passa pelo Congresso. Então, acho que, por exemplo, nessa temática que a gente está debatendo aqui, não passa nem sequer pelo Congresso. Isso por um ponto. Por outro lado, Leandro, a carteira de créditos de projetos do BNDES também não passa pelo Congresso. Então, assim, gente, não foi o Congresso, não foi o Arthur Lira que obrigou o governo Lula a fazer isso. Foi uma decisão ideológica do governo. Veja. É isso que eu queria te perguntar. Você acha que tem uma questão ideológica, por exemplo, nas decisões do Haddad em relação ao teto de gastos? Você não vê nenhuma necessidade política em fazer isso no novo teto de gastos, nas decisões da política econômica? Você acha que é tudo ideologia, não tem uma real política que tem que ser colocada em prática? Mas veja, Leandro, aí a gente tem que se perguntar que real política é essa. Porque, por exemplo, você, nos seus anos de experiência, você já cobriu muitas eleições no Brasil. Leandro, ano de eleição é ano de corte de gastos ou é ano de expandir gastos para aumentar a popularidade e garantir reeleição e fazer vereadores? Aumentar. Aumentar. Leandro, o novo teto de gastos passa a valer a partir do ano que vem, no ano eleitoral. No ano da eleição, Leandro, já deixaram 1,2 milhões de funcionários públicos federais sem aumento. No ano da eleição não vai ter aumento do Bolsa Família. E no ano da eleição vai estar valendo novo teto de gastos, Leandro, que a tendência de expansão do gasto público é só 1,7% do PIB em todo 2024. Comparação com esse ano, Leandro, o gasto público desse ano se expandiu 8% em comparação com o ano passado. Ou seja, ano que vem, no ano da eleição, a gente vai ter nem metade do que foi o gasto público esse ano. Então, que realpolitik é essa que faz com que, em ano eleitoral, se garroteie o gasto público, se garroteie a capacidade... Porque, veja, gente, acho que tem um elemento que é muito importante, quem não tem uma vivência sobre isso, saber que, por exemplo, quando se anuncia os números fantásticos do PAC, há 1,7 trilhões em obras. Primeiro que esse dinheiro é escalonado em anos, né? É 256 bilhões por ano, então não é tudo de uma vez. Segundo, o impacto econômico de uma obra como essa demora, né? Porque você tem o processo de licitação, tem as licenças, tá, não sei o quê. Daqui para a obra começar e aí contratar gente, e as pessoas estarem recebendo, isso impactar na economia, isso não é imediato, percebe? Assim como esses empréstimos, aliás, empréstimos não, essas negociações internacionais, o governo Lula voltou da China comemorando de 50 bilhões de dólares de investimento. Muito bom, mas isso também demora, porque aí tem estudo, tem licenciamento ambiental, tem as licitações, tem outros processos. Ou seja, o governo Lula vai entrar em 2024, em ano de eleição, gente, com a capacidade de gasto público amarrada, sem aumento para o funcionalismo público, sem aumento para o Bolsa Família e sem um impacto grande na reativação de obras, porque o tempo de maturação do investimento público não é o mesmo tempo de maturação do investimento privado. A tendência de impacto econômico do investimento público é mais demorada no tempo pelo próprio procedimento da máquina pública, que é diferente em vários aspectos do setor privado. Então, veja, que real pragmatismo é esse, Leandro? Que real política é essa que você segura o gasto público no eleitoral? Se você tem uma ideia, Leandro, você falou de São Paulo, do Boulos, o Ricardo Nunes tem 30 bilhões em caixa para gastar ano que vem. O Ricardo Nunes já está com um discurso que vai dar 10% de aumento para o funcionalismo público de São Paulo em ano eleitoral.
A gente sabe que é oportunismo. A gente sabe que ele não se preocupa com o funcionalismo público, com o trabalhador público. A gente sabe disso. Agora, inegavelmente, o fulano está dizendo que vai dar 10% de aumento quando o governo federal vai dar 0%. Aí ele vai usar, por exemplo, na propaganda eleitoral contra o Boulos, ele vai chegar e vai dizer assim, eu dei 10% de aumento para o funcionalismo público aqui na Prefeitura de São Paulo, 7% acima da inflação, a inflação tende a ficar em algo entre 3% e 4% esse ano, enquanto o governo Lula, apoiado pelo Boulos, deu 0 aumento. Veja, isso vai acabar sendo verdade. Sabe? Vai acabar sendo verdade. E aí, gente, eu pergunto para vocês que estão aí no chat perguntando se eu preferia que Bolsonaro fosse presidente. É verdade ou é mentira que eu estou falando, gente? Sabe? Então, veja, acho que há uma negação de admitir que, gente, dentro do que se chama de liberais, aliás, dentro do que se chama de esquerda, há muitos liberais. Essa questão de privatização dos presídios e PPP mesmo, isso é ideológico. O BNDES, com o Nelson Barbosa está fazendo isso, é ideológico. Não é o Congresso. O Congresso atrapalha muitas coisas. O Congresso é uma questão em muitas coisas. Mas decreto presidencial é prerrogativa do presidente. Ó, gente, o PPI, que é o Programa de Parceria de Investimentos do Michel Temer, não foi fechado, gente. Entrem no site do PPI, está disponível. Quando acabar aqui a transmissão do DCM, vão lá no Google e coloquem Programa de Parceria de Investimentos. Lá no site do negócio, está dizendo que a função do PPI é desestatizar a economia. E lá tá dizendo os projetos que o PPI está tocando em termos de desestatização. Isso está de pé. E o governo Lula manteve, gente. Manteve e está fortalecendo, inclusive via BNDES. Então, assim, por que se mantém um programa do Michel Temer? Não é um governo golpista, gente. Sabe? O governo poderia simplesmente, fechar isso. Simplesmente, ou com decreto, ou então deixar... Coloca na tela, Mafê, por favor, o site do PPI que acabei de mandar. Poderia simplesmente acabar com isso. O governo Lula está mantendo o PPI. O BNDES está apoiando essas iniciativas de desestatização. É dito diretamente. Eu mandei a página que eles falam que o objetivo deles é desestatização. Pô. Aqui, ó. O que é o Programa de Parceria de Investimento? Lembrado, criado pelo governo golpista do Michel Temer. Aí na quarta linha, aqui, está dizendo aqui, ó, e outras iniciativas de desestatização. Sabe? Está valendo, gente. É o governo Lula.